Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Circula em um programa de TV a cabo a história de uma jovem que deu fim à vida apresentando 13 razões para isso. Eu diria a você que há 160 anos nós temos 1019 razões para você permanecer vivo. Quer saber?
está no Livro dos Espíritos. Leia cada uma delas. Ao final, você vai concluir que a sua vida é uma preciosidade, que você é muito mais do que o seu corpo e que não há sofrimento que justifique você abandonar essa dádiva que é a sua vida. O sofrimento nos faz fortes. O sofrimento nos torna mais preparados para a vida. Confia nisso. E, principalmente, confia no amor das pessoas que estão te apoiando. Porque, olha, não tem ninguém no mundo sem sofrimento. Mas a maior bênção é ter alguém com quem a gente possa contar nesses momentos. Do Livro dos Espíritos. Parte 4. Das Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Das Penas e Gozos Terrestres. Desgosto da vida. Suicídio. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. É do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ó esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltarem firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta
e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz? Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver essa forma de suicídio. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura, que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebes que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal.
podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Obedecem a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza em a sua maioria e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ser feliz é tudo. Cada dia que amanhece é uma página em branco para que possamos escrever mais um capítulo da nossa própria história. É uma oportunidade renovada pelo Criador para que conquistemos o nosso objetivo maior, que é ser feliz. Afinal, quem não deseja ser feliz? Para dar uma pequena contribuição, anotamos algumas atitudes que vão ajudar você a encontrar sua felicidade. Aceite-se tal como você é, incondicionalmente. Você não é o tamanho da sua conta bancária, o bairro onde mora, a roupa que usa ou o tipo de trabalho que faz. Você é, como todo mundo, uma mistura extremamente complexa de capacidades e limitações. Goste daquilo que você tem. Valorizar o que se tem, em vez de lastimar-se pelo que não se tem ou não se pode ter, leva a uma felicidade maior. Compreenda que a satisfação completa não existe. Se você acha que é possível ter uma vida perfeita, viverá em eterna frustração. Altos e baixos, alegria e tristeza, entusiasmo e decepção são partes integrantes da existência. Lute sempre para melhorar e alegre-se com suas conquistas. A sua vida tem um propósito e um sentido. Você não está aqui apenas para preencher um espaço ou ser um figurante no filme de outra pessoa. O mundo seria diferente se você não existisse. Cada lugar onde você esteve e cada pessoa com quem você já falou seriam diferentes sem você. Os acontecimentos são temporários. O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções são importantes e sérias, mas a tristeza passa e a vida nos leva por novos caminhos. Dê tempo ao tempo. Não esqueça de se divertir. Reserve todos os dias algum tempo para se divertir, rir e relaxar a mente. Seja flexível. Muitas vezes, quando queremos estar na companhia de nossos amigos e parentes,
Queremos que as coisas aconteçam exatamente como desejamos. Se todas as pessoas lidassem com as relações dessa maneira, ninguém se sentiria feliz. Seja seu próprio fã. Precisamos confiar em nós mesmos com força e constância. Quando sentir desânimo, reconheça-o, mas não se entregue a ele. Procure superá-lo e seguir em frente. Abra-se para novas ideias. Nunca pare de aprender e de se adaptar. O mundo está sempre mudando. Não deixe sua vida girar em torno de uma coisa só. A vida é feita de muitas facetas diferentes. A obsessão por alguma coisa nos torna incapazes de usufruir outras e nos faz perder oportunidades de beleza e alegria. Você não tem que vencer sempre. As pessoas ultracompetitivas, que precisam vencer sempre, terminam usufruindo menos as coisas. Quando perdem, ficam muito frustradas. E quando ganham, era isso que esperavam de qualquer modo. Sobretudo, não se harmonizam com o ritmo natural da vida, que é feito de ganhos e perdas. Não se concentre nas tragédias do mundo, mas em suas esperanças. Muitas coisas tristes acontecem em nosso mundo, mas em vez de concentrar-se nelas, tenha esperança no futuro. Pense em quantos avanços já houve e no potencial do mundo. Se você tiver esperança, sentirá estímulo e contribuirá para as mudanças. Se sua perspectiva for pessimista, achará que não adianta fazer nada e perderá o ânimo. Preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. A tendência humana é sempre querer mais. Por isso, é tão importante nos darmos conta do que temos e do que conseguimos alcançar durante a vida. Essas são apenas algumas atitudes que podem ajudar você a escrever uma história diferente a partir de hoje. Foram extraídas do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes e são resultado de pesquisas feitas pelo Dr. David Niven, PhD que dá aulas na Florida Atlantic University. Por suas pesquisas, o autor recebeu prêmios da Universidade Estadual de Ohio e da Universidade de Harvard. Se você deseja realmente ser feliz, vale a pena anotar essas dicas e vivê-las. Nós estaremos torcendo por você. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. É preciso um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste o amor, reúna quem lhe quer bem
Repense, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der um arré, recupere a sua fé e recomece novamente. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar.
Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber para quererem provar aos ouvintes ou aos leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado houver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar, ao se matar,
que irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. A cura verdadeira. Todas as criaturas humanas adoecem. Raras são aquelas que trabalham para a cura real. A ação medicamentosa por si só não restaura integralmente a saúde. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não podemos esquecer que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é uma fonte criadora e a vida plasma, em nós mesmos, aquilo que desejamos. Assim, a medicação não nos valerá muito se prosseguirmos tristes e acabrunhados, porque a tristeza é geratriz e mantenedora de muitos males. Como poderemos pretender ter a saúde restaurada se nos permitimos a cólera ou o desânimo por muitas horas? O desalento é anestésico que entorpece e acaba por destruir quem o cultiva. A ociosidade que corrompe as horas e a inutilidade que desperdiça o tempo valioso extingue as forças físicas e as do espírito. Mesmo porque a mente ociosa acaba por se dedicar a muitas coisas ruins, como a maledicência e a crítica destrutiva. Se não sabemos calar nem desculpar, se não ajudamos nem compreendemos, como encontrar harmonia íntima? Por mais que o socorro espiritual venha em nosso favor, devoramos as próprias energias com atitudes negativas. E com respeito ao socorro médico, mal surgem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio, a dieta, os cuidados, demonstrando a nossa indisciplina. Por isso, se estamos doentes, antes de qualquer medicação, aprendamos a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Fujamos da indelicadeza e do azedume constante que nos conduzirão à brutalidade no trato com os demais. Enriqueçamos nossos fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busquemos a intimidade com a sabedoria pelo estudo e a meditação. Não manchemos nosso caminho, sirvamos sempre, trabalhemos na extensão do bem a todos. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus, a quem dizemos seguir, e permaneçamos com a certeza de que cultivando a oração, vibrando positivamente pela vida, abraçando a oração diária, desde logo, a meditação de que nos servirmos atuará rápida e beneficamente em nosso corpo.
nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Muitas pessoas se perguntam qual o objetivo da vida. E as respostas a essa pergunta variam de idade para idade, de momento em que nós vivemos. Na medida em que a vida prossegue e se desenvolve, a gente percebe que tem sede de mais coisas. Porque na vida de todos nós há lutas, desafios, há sofrimentos, provas, crises. E quando nós passamos por esses momentos, a gente começa a se questionar realmente o que vale a pena. Porque muitas pessoas, depois de conseguirem o seu emprego, depois de conseguirem o seu casamento, depois de terem os seus filhos, estarem na classe social que almejaram, percebem que não são tão felizes assim quanto imaginavam. Depois de adquirirem os seus objetivos, atingirem os seus objetivos, elas percebem que está faltando alguma coisa. E o que está faltando? É o momento em que a gente é convidado pela vida a olhar um pouquinho para dentro. Será que não está faltando alguma coisa interior? Será que a vida não tem um propósito superior? Posição social, salário, os bens materiais, certas conquistas, elas são importantes, são valiosas, nós devemos buscá-las, devemos alcançá-las, mas elas são instrumentos para a construção de algo muito mais valioso dentro de nós mesmos. É nesse momento, quando a pessoa atinge esse estado de maturidade, que ela começa a pensar nas questões espirituais da vida. Todas as aquisições materiais são instrumentos para a realização de algo. Muitas vezes alguém nasce no mundo com muitos recursos materiais, porque ele traz uma missão de proporcionar o progresso. Cabe a ele a tarefa de gerar o progresso da comunidade na qual ele está inserido, e ele deve cumprir essa missão com a maior seriedade e com a maior dedicação possível, levando o progresso material, o desenvolvimento da sua comunidade, cumprindo a sua missão. O que ele não pode é se encantar com o instrumento e esquecer da tarefa. Porque quando alguém na sua família tem um câncer, uma doença terminal, quando ela perde alguém que ela ama, quando ela perde um emprego, ou quando ela perde bens materiais, ela enfrenta alguma dificuldade, essa criatura fica muito frágil, porque ela depositou todos os seus valores, todas as suas esperanças, todos os seus propósitos em questões que são passageiras, que são variáveis. Porque tudo que é material se desgasta e se transforma. Tudo está em renovação. Eu me recordo, por exemplo, da minha cidade natal. Quando você volta para a cidade, você tem uma imagem da cidade que você nasceu e você vai lá fazer uma visita depois de 30, 35 anos, você vê que a cidade mudou completamente. Aquela cidade natal que você imaginava da sua infância não é mais a mesma, né? Eu, às vezes, me olho no espelho e vejo como que está mudando tudo, né? O corpo vai envelhecendo, tudo se transforma. Tudo na vida material é um convite à renovação. De modo que a criatura que se isolou da realidade espiritual da vida, esqueceu dos propósitos espirituais, ela se fragiliza, porque em meio a essa mudança,
E em meio a essa transformação incessante, ela não encontra piso, ela não encontra segurança. Então é preciso reconectar-se com esses propósitos interiores, voltar a enxergar um sentido espiritual da existência e entrar em contato novamente com essa força interior que é a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência. Durante muitos milênios, as pessoas acreditaram mesmo, mas acreditaram muito, que a lei de Deus está escrita em livros. Então elas criaram templos de pedra, criaram todo um ritual para conservar esses livros, para transmitir esses livros. Mas a gente fica se perguntando, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder absoluto, escreveria as suas leis em palavras humanas? E toda vez que a gente faz algo que contraria a lei de amor, que é a lei soberana da vida, nós sentimos as consequências em nós mesmos. Basta pensar, quando você se irrita, você perde a cabeça, fica muito nervoso, as consequências que isso tem para o nosso organismo físico. Quando a gente tem uma mágoa, tem um ódio, isso nos adoece. É um sintoma de que a lei está em nós. E há muita sabedoria quando a gente começa a se observar. Observar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, aquilo que traz felicidade, que traz harmonia e aquilo que traz tristeza, depressão, ódio, inveja. Então Deus não pune, Deus educa, Ele ensina, Ele dá oportunidades para que a gente erre e corrija. Tenha experiências e enriqueça o patrimônio da nossa alma. Quando a gente começa a pensar assim, Deus deixa de ser um rei que manda as pessoas para o calabouço e passa a ser um parceiro estratégico. Alguém que acompanha a nossa vida, que acompanha as nossas decisões, acompanha os nossos equívocos e nos ajuda, porque o Criador sabe que quando a gente comete um equívoco, nós estamos num largo processo de aprendizado. Se eu imprimo uma velocidade inadequada num veículo e perco o controle do veículo, eu não fui castigado por Deus. Eu simplesmente experimentei a consequência de uma decisão, a consequência de uma ação. E isso pode ser trágico. Eu posso perder a minha vida por conta de uma decisão. Aliás, uma decisão de 2 segundos pode trazer consequências de 1000 anos. Isso nos ensina que nós devemos pensar sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, educar o nosso desejo e começar a utilizar esse grande consultor que é Deus, esse Pai amoroso que está ao nosso lado o tempo todo. Como explicar uma criança de 3 anos com um câncer terminal? Como explicar alguém que nasce com paralisia cerebral? Como explicar alguém que fez tudo certo? Uma pessoa honesta, digna, previdente, ele fez tudo certo, mas ele perdeu todo o seu patrimônio. É nesse momento que a gente percebe que uma vida é pouco. Uma vida é insuficiente para explicar a complexidade da existência. Nós precisamos de um quadro mais amplo. E esse quadro mais amplo são as vidas sucessivas. As pessoas têm tirado muito a sua identidade da sua atividade profissional. Então você pergunta para uma pessoa assim, quem é você? Ele fala, eu sou médico, eu sou juiz de direito, eu sou advogado, eu sou veterinário, eu sou agricultor, eu sou empresário. E na verdade isso não é o que você é o que você faz, uma parte da sua vida. Porque ninguém nasceu médico. A pessoa se tornou médico num determinado momento da vida, mas até esse momento ela foi alguma coisa. Porque muitas pessoas que tinham uma saúde boa se aposentam e começam a ter doenças, começam a declinar, começam a ter uma qualidade péssima de vida
inclusive orgânica, qualidade orgânica cai enormemente porque saiu da sua atividade profissional. Porque a vida é muito rica, ela tem muitas possibilidades e depois da aposentadoria nós podemos viver emoções únicas que só a aposentadoria proporciona. As pessoas costumam comprar pacotes de viagem, visitar países, visitar cidades, explorar ambientes inexplorados, conhecer línguas novas, pessoas, localidades, etc. Mas há uma viagem que não custa nada. É uma viagem que nós fazemos ao nosso mundo interior. Dentro de nós também há muitos continentes, há muitos países, há muitos locais inexplorados. E toda vez que nós fazemos essa viagem interior, nós nos damos conta de que somos muito mais do que o nosso corpo. De que a nossa vida não se resume à vida presente. Nós somos mais, nós podemos mais e nós sabemos mais. Conectar-se com o coração, com o nosso interior, nos leva a pensar que antes de nascer, nós já vivemos múltiplos lugares, muitas experiências, e que depois da morte, a vida nos aguarda abundante, rica, cheia de belezas e de experiências e de aprendizado na continuidade. É bom pensar nisso, é confortante pensar nisso, mas é também sábio pensar nisso. Conhecer-se nos leva, inevitavelmente, a pensar na riqueza da vida espiritual, na vida que sobrevive à vida material. Vale a pena refletir nisso, vale a pena fazer essa viagem. E o melhor de tudo, não custa nada. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei,
mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim. Mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? Olha, meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo. Não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim. Mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer?